Ok. Problema A. Achamos monótonos não triviais maximais. Nesse problema, o que é que ele queria? Ele queria que você, pegando a definição que ele deu do que é um monótono, que é uma string, uma substring, onde todos os caracteres são iguais, né? Não trivial é se ela possui pelo menos dois elementos, e maximal é se você não consegue ser estendido, nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, é o máximo já, não dá para mexer. Daí ele vai te dar uma string que só vai ter os caracteres A e B, comprimento no máximo é 10 a quinta, 10 elevado a quinta, né, caracteres, e ele pede para você contar quantos caracteres, quantas letras A, quantos caracteres A, né, existem de tal forma que eles pertençam ao monótono não trivial maximal, tá? Como a gente faz isso? Vamos dar uma analisada no seguinte, ó. Por exemplo, aqui, a resposta deu zero. Por quê? Porque a gente tem um caractere A isolado. Então, ele pertence a um monótono maximal, né? Mas não é não trivial. Né? No caso, seria trivial porque só tem um. Aqui também só tem um, então não entra na resposta esses valores, por isso que deu zero. Aqui também, pelo mesmo motivo, esses daqui não vão entrar na resposta, por isso que deu zero também. Só que nesse caso aqui, eu vou ter esses dois, esse aqui não vai entrar na resposta, e eu vou ter esses outros aqui. Então eu tenho 2 com 3, certo? Dando 5. Por isso que a resposta é 5. Eles são monótonos, são todo mundo igual, não triviais, tem dois elementos aqui, três elementos aqui, e eles são maximais, não dá para você estender mais. A mesma coisa aqui, só que no outro sentido, tá? Esse aqui não vai entrar na resposta, por isso que é 2 com 3 e dando 5 novamente, tá? Tá, e como é que a gente conta essas coisas? Quando a gente olha a definição, né, e dá uma simulada nos casos de teste, a gente consegue ver que basta a gente dizer quantos caracteres As, quantas letrinhas As aparecem de tal forma que elas não estejam isoladas, né? Por exemplo, aqui ela está isolada, não vai entrar na resposta. Aqui está isolada também, não vai entrar na resposta. Quando tiver isolada, não entra na resposta. Mas quando tiver com outras letras As, ela entra na resposta. Então a gente só vai contar quantas letras As elas estão em grupos, estão agrupadas, tá? Tá, para fazer isso, vamos lá. Problema A. Começar aqui com o código básico. Tá? Ok. Entrada e saída. 0. Sem conectar. 0. Beleza. Para isso, a gente precisa ler o N, que é a informação que ele vai dar de quantos caracteres, né? Que vai até 10 a quinta. De quantos caracteres vão ter na nossa entrada, beleza? Ler o N, a gente pode ler todos os caracteres agora. Utilizando, por exemplo, e mais, utilizando uma array. Aqui, ó. Define N como 1, 2, 3, 4, 5. E aí você cria uma array de char, chama de array de posições. Beleza, como a gente está começando de zero, não vai dar overflow, vai dar a quantidade certa mesmo. E aí a gente cria uma variável aqui para armazenar a resposta, beleza? E aí a gente passa por todos os elementos e vai verificar se esse elemento, de fato, ele tem que entrar na resposta. Quando é que isso vai acontecer? Se a array na posição I for igual a A, porque só o A vai entrar na resposta, o B ele não vai entrar em resposta de nada. Tá. Se ele for um A, beleza, pode ser que ele seja uma resposta, mas eu preciso verificar se na esquerda ou na direita existe algum A. Então vamos lá, vamos primeiro verificar na esquerda. A gente vai ter a array na posição I-1, que é o elemento que está na esquerda, tem que ser igual a. Ou, sabe? O array na posição I+1, que é o da direita, tem que ser igual a. Nesse caso, né, em qualquer um desses casos aí, eu vou somar na minha resposta. Só que tem um pequeno problema. Quando essa posição aqui for o n-1, a gente vai estar acabando acessando uma posição inválida.
Aqui também, tá? Isso vai dar problema de runtime erro, acesso de memória inválido. Para corrigir, a gente só limita. I-1. Essa posição, ela tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Vou aumentar um pouquinho. A gente tem que verificar se a posição é válida. E aqui também, a gente pode verificar I mais 1 se é menor ou igual a N menos 1. I, ok, ver os parênteses. Aqui tá bom. Beleza, agora tá certo. Então essa aqui ficou sendo a nossa condição, né? O array na posição I tem que ser o A. Se tiver um elemento da esquerda, esse elemento da esquerda tem que ser um A. Ou se tiver um elemento da direita, esse elemento da direita tem que ser um A. Ou se tiver na esquerda e na direita, basta que um seja o A. Né? E aí a gente vai considerar, vai somar a resposta. No final a gente só imprime. Tá? Isso aí já deve resolver o problema. A.cpp, compilou, .abaixo e rodou. Agora vamos voltar aqui. Copia. Beleza? Ok. Cola. Beleza, deu 0, a resposta é 0. Tá certo. Sempre é bom testar os casos de teste, mesmo por mais simples que o problema pareça. 0 também. Tá. Esse aqui. Deu 5. Ok, tudo certo. E esse aqui deu 5 também. Então, o código deve estar certo, né? 0055 0055. Tá, então vamos copiar isso aqui. Copia. E vamos aqui para o Codeforce. A gente pode mandar um submit code aqui. Colar o código. Já está selecionado o problema A. E submeter, tá? Ver o que deu. Tá rodando ainda. Passou. Então foi isso. Ó. Passou, foi um problema fácil da prova, também deu para fazer, tá?